Resenha do IES. Alô, resenheiros. Estamos no 8º episódio da Resenha do IES. Estamos aqui com ele, que veio lá do Rio Grande do Sul, mas já mora aqui no Rio de Janeiro já há um tempinho. Fiquei sabendo que ele foi em São Paulo, rapidinho, já voltou, só para vir para a Resenha do IES. Ele, Thiago Ribeiro. Salve, Antônio. Muito bom poder estar aqui, prazer imenso. Muito obrigado. E deixa eu te fazer a pergunta que o pessoal já falou. Essa pergunta não pode faltar na Resenha do IES. Quem é Thiago Ribeiro para você? Eita, um guri sonhador, artista do teatro mesmo, da coxia, ácaro, sabe um ácaro? Eu sou um ácaro do teatro, se você bater numa coxia eu vou parar na outra. Acho que é isso, sou um cara do teatro mesmo, eternamente apaixonado pelo ofício do teatro em todos os sentidos, não só como ator, mas como diretor, arte-educador, figurinista. Só não faço luz porque eu tenho medo de eletricidade, então não rola. Ah, tá. Então você falou que você é na ficha você falou que é do Rio Grande do Sul. Como é que você veio parar do Rio Grande do Sul aqui na Cidade Maravilhosa? Como é que foi esse... Cara, eu nasci em Gravataí, né? Que é uma região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá onde tudo começou a minha história com teatro, na escola, através do Teatro Estudantil Festil, que é um festival de teatro estudantil que tem em Gravataí. Sim. Em 99, a minha escola, eu estava no ensino fundamental, fui assistir um espetáculo, fiquei encantado, foi a primeira vez que eu entrei no teatro. No ano seguinte, falei para a direção da escola, a gente precisa participar também desse festival, porque que a gente não monta uma peça e tal, e fiquei lá incomodando aquele adolescente. Daí a professora de ciências falou, vou abraçar o sonho desse garoto. E montou uma peça, a gente foi, e a minha primeira peça foi um fracasso total. Eita! Foi assim um fracasso total, a gente fechava a cortina para trocar o cenário, o público levantava, aplaudia, achando que a peça tinha acabado, e abria de novo. Cara, uma loucura. E daí não parei mais de fazer teatro, e daí teve acho que foi em 2005 ou 2006, não me lembro muito agora, eu fazia parte da Companhia dos Atores em Gravataí, já com atores profissionais, já tinha passado, né, por uma experiência. Sim, sim. Teve um festival de leituras dramáticas em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e a gente foi uma das companhias do Sul selecionadas, a gente veio para Araruama, apresentamos, Flor de Lis, Daniel Assunção, grande mestre meu lá de Gravataí. E daí a gente conheceu o Rio e ficou apaixonado, né, pelo Rio de Janeiro. Ficamos assim, caramba, essa cidade, né? Foi incrível a experiência. Voltamos para o Sul. Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda na época. Cheguei assim quase a terminar, estava já na monografia. Eita. Daí me deu um estalo, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter uma profissão para quê? Para agradar meu pai. Eu sou um artista de teatro, não tenho que fazer outra coisa. Vou embora para o Rio de Janeiro. Daí em 2008 eu vim para o Rio, no primeiro semestre, em janeiro, para estudar mesmo, fazer faculdade. Sim, sim. E eu até achava que depois que eu terminasse a faculdade eu voltaria, sabe? Mas o Rio de Janeiro é uma cachaça que não dá. Não dá. Tem como voltar. Não, e daí eu também criei um ciclo aqui, né, de amigos, né, fiz uma faculdade muito bacana. Fez faculdade de artes cênicas? Isso, de teatro. Na antiga, que hoje é extinta, Universidade da Cidade. Sim. Universidade com C, né? Coisa de Rio de Janeiro, Brasil, porque é muito Bem Rio de Janeiro. engraçado. Mas tinha um curso muito massa lá, cara. Foi muito importante para mim, porque eu tive uma formação não só como ator, mas como ser humano mesmo, sabe? Tem um encontro da antropologia no curso, assim, antes de chegar no trabalho do ator, que faz com que a gente tenha mais humanidade, né, para poder, enfim, passar por esse processo. E qual foi a peça que mais te marcou nesse período de faculdade que você assistiu? Que eu assisti uma peça carioca no Rio? Não, uma peça que eu fiz na faculdade ou que eu assisti? Que você fez e que você assistiu. Entendi. Bom, o que eu fiz na faculdade que me marcou muito foi Antígona, quando eu fiz Creonte. Foi um trabalho muito profundo e que me colocou num lugar que eu não conhecia, zero zona de conforto. Tive contato com uma violência, um poder que eu nunca
exerci, assim, sempre... Nunca me senti, assim, um cara bruto, né? Enfim, Creonte é um desgraçado, Totalmente né? diferente de você. É totalmente diferente, é um cara, né, horrível, completamente violento. Então foi ali uma experiência muito marcante para mim, e foi onde eu vi que eu falei, caramba, eu realmente estou me tornando um ator, estou ficando mais maduro, estou conseguindo. Foi um processo bonito, foi onde eu me senti mais seguro assim enquanto ator, sabe? Foi um processo de muito aprendizado. E assisti uma peça que eu fiquei muito encantado com o Júlio Adrião, A Descoberta das Américas, não esqueço nunca, que foi, eu acho que uma das primeiras coisas que eu assisti no Rio. E eu fiquei muito encantado, assim. E já assisti essa peça 4 vezes. Eita. É sempre um aprendizado imenso E assistir das ela. 4 vezes que você assistiu, você conseguiu extrair coisa diferente da Sim, peça? sim, sempre um aprendizado, assim. E ele é fantástico, é um ator maravilhoso. Sim, sim. E depois da faculdade, qual foi o seu primeiro trabalho como ator aqui no No Rio? Rio, Ou a primeira peça de teatro? eu fiz um trabalho com Gilberto Gravonsky, chamado A Revolução da América do Sul, que é um texto do Augusto Boal, no Teatro Gonzaguinha, que na época tinham as ocupações, né, uma coisa que não tem mais Sim, nos sim. teatros, que é muito ruim. Antigamente tinha grupos, né, companhias ou pessoas do teatro mesmo que ocupavam, né, como residência, né, os teatros. E daí tinha cursos, tinha oficinas. Era muito interessante, assim. E lá a gente desenvolveu uma oficina com o Gilberto e eram 40 atores. E ele Sim. resolveu montar peça com todo mundo. E Deu fala para os 40 atores? foi um processo, mas dos 40 ficou 22. Ah, E mas daí a mesmo gente assim, gente. muita gente. E daí a gente montou a Revolução da América do Sul, era uma opereta, foi um trabalho incrível. A Cecília Boal esteve lá com a gente. Foi um dos trabalhos que me marcou, assim, essa peça com o Gilberto, e o Kamikaze, com direção e dramaturgia do Oscar Saraiva, que foi um grande mestre na faculdade da cidade, né? Sim. Que também foi os dois trabalhos. Eu saí com os dois trabalhos, assim, da faculdade. Foram minhas primeiras peças aqui. Eu vi que também no seu Instagram, que a gente começa a pesquisar a vida do mundo de artista, a gente vai e tal. Tem um trabalho lá que você tá sem camisa e com, né, uma meia calça e salto. Ah, Eu acho que é um monólogo, não sei se... sim, sim, chama. É um espetáculo ainda que está em processo, que eu não tive a alegria ainda de realizar, mas ele vai acontecer. Nasceu na pandemia, chama Falo do Falo. É um solo que fala sobre as relações homoafetivas, a relação da carne, do sexo, esse atrito, fala sobre a misoginia no meio homoafetivo. Eu entrei no aplicativo Grindr, que é um aplicativo de relacionamento Sim, homoafetivo, né? E a partir dali fui tendo várias inquietações, entendendo o quanto aquilo ali é tóxico, mas eu também entendo que aquilo ali é um meio civilizatório para a gente poder se comunicar, se relacionar, né? Já que a gente mora num país onde a gente sabe que a gente morre, né? Um país completamente homofóbico e violento. E daí comecei a desenvolver uma dramaturgia a partir desse aplicativo, pensando essas relações homoafetivas. ah, tá interessante. Então tá em processo Tem ainda, processo já ainda. coloquei em alguns editais. Nos 4 que eu coloquei, eu fiquei para suplente. É Nossa, aquela bater na coisa, trave, não dá para desistir, né? Tem que né? seguir, uma hora acontece. Vou aproveitar que ele tá tomando um cafezinho ali, ó. Aqui, ó. Salgadinho da Delícia da Glória, ó. Minha tia até mudou a logo agora, também vai estar aí Então vou provar para ver se o salgadinho da Delícia da Glória é bom, hein? todo mundo que prova gosta. Estou aqui no Espaço Cultural Panorama, em São Gonçalo, nesse 8º episódio. É, eu vi também que você é arte educador. Eu falei assim, o que será esse arte educador? Eu falei assim, eu vou deixar para perguntar na hora que ele vai responder e todo mundo aprende junto, porque cada vez que a gente vai se mergulhando pela história do multiartista, a gente vai acabando aprendendo cada vez mais e vai indo pro outros lados. Gente, o salgadinho é maravilhoso. Eu falei, todo mundo gosta. Então, nunca imaginei que eu seria arte educador, que eu me tornaria um professor. Foram, assim como figurinista também, porque eu nasci no teatro como ator, achava que eu ia ser ator, né?
aquela coisa de adolescente, né? Assim que eu acabei a faculdade, 2 amigos que têm um trabalho no Complexo da Maré, o Flávio Vidal e a Vanessa Greff, desenvolveram um projeto que na época era chamado Fábulas de uma Maré de Histórias, Sim. e logo depois se torna o Entre Lugares Maré, que nasceu também como um projeto sociocultural e hoje é uma escola de artes livres em cultura na Maré, no Museu da Maré, onde tem residência. Lá eu tive um trabalho de 13 anos como arte educador e diretor teatral ao lado da Renata Tavares, uma grande parceira, uma grande atriz, encenadora, premiada, maravilhosa. Totalmente premiada. Totalmente premiada. E fiz esse trabalho lá no Entre Lugar durante esses 13 anos. A gente montou mais de 11 peças, fez 11 festivais e construiu uma identidade, uma linguagem, né, do teatro preto favelado, né, periférico. E tá lá o Entre Lugares até hoje. Agora em dezembro, inclusive, eles estreiam um espetáculo novo com uma galera maravilhosa. Então, o arte educador é um professor, ensina arte. Exatamente. Daí eu entrei no Entre Lugares. Quando eu saí da faculdade, comecei a dar aula lá, junto com a Renata, e daí tive essa experiência de sala de aula, né? Assim, sala de aula, entre aspas, porque Sim, não é sim. uma, Não é escola. uma escola, né? Mas tive essa experiência de desenvolver uma pesquisa, uma metodologia, encontrar um caminho, uma linguagem no teatro, sabe? E cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, você tinha um jeito de falar com cada aluno ou não? Cara, assim, a gente busca lá no Entre Lugares, nesse tempo que eu permaneci lá, sempre tem uma comunicação, assim, horizontal, né? Tem o exercício da empatia, porque a empatia não é só uma... Desculpa, só uma palavra bonita, né? É um exercício diário de você se colocar no lugar do outro, e isso, né, é doloroso. Então, assim, a gente busca esse lugar, né, de ter sempre um diálogo, de ter muita escuta, de não vir com julgamento já, né, em primeira instância, entender mesmo. Claro que cada pessoa tem o seu jeito, então você sabe que de uma forma você pode lidar com o outro você tem que lidar de outra forma. Mas é uma relação bem transparente, bem bonita mesmo, bastante humana. Sim, sim. Você falou também que nesse, eu também vi lá no seu show porque ganhou o prêmio também acho que 2 peças chegaram a indicar prêmio por Entre Lugares. Ah, sim. Na verdade, a gente ganhou no período da pandemia, a gente fez uma peça-filme chamada Invencíveis, que foi premiada no Prêmio APTR, que é um prêmio nacional de teatro, né? Na categoria Jovem Talento, pelo elenco que fez a peça-filme. E como é que o ator que virou arte educador foi parar no figurino? Na verdade, o figurino vem antes do arte educador, né? Do diretor de teatro. O figurino eu já comecei a desenvolver lá no Sul. Ah, então vem antes até Comecei depois do ator. Depois do ator, né? No Sul tem... Hoje mora em São Paulo, Carolina Sudati, uma grande atriz, figurinista também, performer. Eu adorava muito o trabalho dela e ficava assim sempre encantado. E daí um dia eu falei, Carol, eu queria muito trabalhar com figurino, tenho vontade também. Vou fazer agora a peça para o Festil com o Flávio Diabla, que foi o meu diretor, um grande cara que eu sou extremamente grato, porque para eu estar aqui hoje foi esse cara que me iniciou. Sim. Então sou muito grato ao Flávio Diabla, meu mestre. Daí eu falei, Flávio, quero fazer um figurino também. Ele, então vamos fazer a cadeira, a peça da Joana, fala com a Carol. Daí eu fui falar com a Carol, tô fazendo figurino lá da peça do Flávio, estou aprendendo muito, quero fazer, me chama para trabalhar. Daí a Carol me chamou para fazer assistência de figurino. Ela já trabalhava com audiovisual, daí tive esse contato com audiovisual, fiz 2 filmes com ela lá. E depois vim para o Rio. Quando eu cheguei na faculdade no Rio, eu percebi que na faculdade tinha aquelas peças de montagem, as formaturas, né, de cada turma e tal.
E fiquei pensando, poxa, eu podia fazer esses figurinos aí, porque eu trabalhava em shopping para poder, né, enfim, me bancar, Pagar as contas. pagar a faculdade, E a faculdade era particular. aluguel, particular. E tinha que ter grana, enfim, não sou filho de herdeiro, tinha que ralar mesmo. E daí cheguei na coordenação do curso pro Vitor Lemos, que é outro grande mestre que eu sou muito grato, e falei para ele assim, Vitor, eu sou figurinista, eu posso fazer o figurino das peças de montagem, você me dá uma bolsa, eu não aguento mais trabalhar em shopping, cara, eu tô muito magro, tô cansado. Ele, cara, mas tu é figurinista mesmo? Eu falei, eu sou. Banquei uma coisa que eu não era, né? Tava num processo de aprendizado, não tenho vergonha nenhuma de falar Sim, isso, sim, cara. sim. E comecei a fazer os figurinos. E o meu primeiro figurino que eu fiz foi, assim, tipo, problemático. Acabou a peça, a galera falou, Ti, a gente tá ficando meio azul. E eu, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu tinha tingido as peças, enfim, não sabia bem como fazer, né? Sim, sim. Outro chegava e falava, Tio, acho que essa bainha ficou um pouco curta, né? Eu olhava e falava, caraca, o cara tá pescando, o que que eu tô fazendo? E fui errando e aprendendo e lidando com o erro. Daí eu tive contato com vários diretores, né? Vários mestres na faculdade, fiz algumas peças de formatura. E quando eu saí da faculdade, essa geração que se formou comigo montou seus grupos coletivos, companhias, Sim, e sim. começaram a me chamar para fazer figurino, cara. O primeiro cachê foi R$ 250. Eu nunca me esqueço, tinham 9 atores no elenco. Eita. E eu comecei a fazer figurino e fui ficando conhecido, né? Eu fui conseguindo entrar no mercado de uma forma maneira, assim, porque eu acho que também tem um diferencial, porque eu não sou um figurinista de carreira. Claro que depois eu busquei estudar, né, e tal, mas eu não fiz faculdade de indumentária nem moda. Eu sou um ator figurinista, então acho que eu tenho um processo de entender o trabalho do Artístico. ator, né? E essa coisa de ser arte educador, de ser diretor também, então acho que acaba, né, tudo juntando ali. E hoje eu faço figurino pra caramba. Acabou virando uma frente que chegou num lugar que eu falei, caramba, eu tô me tornando muito figurinista, tô esquecendo do meu ator, comecei a entrar em crise, sabe? Sim, sim, sim. Mas depois tudo certo, porque o mais importante é eu estar trabalhando no teatro, estar fazendo teatro, sabe? Hoje se me fala assim, você é ator, você é figurinista, você é diretor, eu falo, não, eu sou um artista do teatro. Sou um cara que trabalha. Você achou um termo até diferente. É um artista multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Um termo que eu achei interessante esse termo. Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o nosso tempo, né? Eu acho que a gente está meio multifacetado mesmo, sabe? A gente é multi, a gente tem que fazer mais de alguma coisa. Por exemplo, no teatro, se eu não faço tudo isso, eu não tenho dignidade, eu não tenho meu arroz e feijão, sabe? E é difícil mesmo, assim. Uma carreira, né? É um trabalho. A gente mora no Brasil, né, Antônio? É muito complicado as coisas, né? Como se valoriza a cultura no nosso país, né? E qual foi, você não precisa falar o nome, mas qual o ator que te deu mais trabalho para montar qual figurino, qual espetáculo deu mais trabalho para montar o figurino? Qual o espetáculo que deu mais trabalho para montar o figurino? Sem sombra de dúvidas, As Comadres, que foi um musical, foi o primeiro musical que eu fiz, sobre a direção de Ariane Munischini, né? Uma Sim, grande sim. mestra do teatro Lenda. ocidental, né? É uma coisa assim grandiosa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu lá de Gravataí, que saí da escola e ia trabalhar um dia com a Ariane Munischini. Foi assim um grande presente, sabe? E um aprendizado imenso. Eu aprendi muito com a Ariane, com todas as atrizes do espetáculo, mulheres incríveis, artistas assim sensacionais. Sempre fui muito bem tratado, com muito carinho, confiança. E lá eu tive bastante trabalho, porque eram 22 atrizes, elas Eita. dobravam e eu tinha que então ter o figurino dobrado. E era um figurino todo trabalhado com muitas estampas, então eu tive um trabalho para poder diagramar essas estampas, entender como cada uma, né, ia estar ali somando. Foi um figurino que me deu um aprendizado imenso, mas a Riane foi super gentil e uma grande mestra mesmo, foi me dando os caminhos assim para eu poder executar o trabalho, sabe? E qual é o seu processo de criação para montar um figurino? Começa na sala de ensaio, né?
E eu sou um tipo de figurinista que gosta de assistir muito ensaio. Eu prefiro participar assim de um processo do que fazer uma peça produto, que eu falo assim, que é quando me chamam para fazer um figurino. Daí o elenco faz um passadão, eu assisto, converso com o diretor e depois eu já tenho que trazer uma referência, já tenho que resolver o figurino da peça. Faço também, mas não é a forma que eu sinto mais tesão em trabalhar, né? Sim, sim, sim. Eu gosto quando eu tô na sala de ensaio, que eu levo um sapato, que eu levo uma saia e falo, não é saia, né? Eu acho que é uma calça que você tem que usar. Daí leva uma calça, leva uma blusa, e daí começa a compor junto com o ator. O ator traz uma coisa, eu trago outra, e a gente fala, isso é legal, eu converso com a direção, e daí a gente vai... Eu gosto muito desse processo. Trabalho muito com referência, não trabalho com croquis, tipo desenho, porque já tive experiência de trabalhar com croquis, porque ele imprime uma coisa, daí quando chega o tecido... Só uma coisa é só, outra. pra quem não conhece, o que é croquis? Croquis é o desenho, né? Que você faz para poder mostrar o figurino que você vai fazer, né? Então você desenha a modelagem da roupa inteira, né? Faz um bonequinho ali, se é camisa, se é saia, você vai desenhar e vai dar as cores e tal, e vai trazer uma amostra de tecido para poder dizer qual tecido que você vai trabalhar, né? Só que daí quando o figurino está pronto, você olha para o desenho, você tem uma imagem, o figurino pronto ele é outra, né? Sim, sim. E às vezes o desenho faz você construir uma coisa e quando a roupa fica pronta é outra, e daí eu entendi que isso era um problema, assim, também o meu desenho não é o melhor desenho, entendi que não Sim. seria legal ir por esse caminho, começo a trabalhar com referência mesmo, vou no Pinterest, faço uma coleção de modelagens de peças que eu acho interessante para aquela personagem, para o espetáculo, enfim, faço uma colagem, monto umas pranchas com todas essas referências, cartela de cor e tal, e trago as amostras de tecido e começo a trocar com a direção, enfim. E quando você está dirigindo, você também faz figurino ou você chama outra pessoa para fazer o figurino? Cara, assim, lá no Entre Lugares, com a Renata, eu fiz alguns figurinos, mas assim, a gente sempre teve um figurinista, que eu sempre falei que eu não gostaria de fazer o figurino e ter que dirigir, porque lá também a gente faz peça com 40 atores, né? Então é muito trabalhoso. Mas depois de um determinado momento, entendi que era interessante eu fazer, porque já estava imbuído da estética, né, da linguagem, e daí eu fiz alguns. Dá mais trabalho fazer figurino pro pessoal, assim, do projeto do Entre Lugares ou quando você é contratado para fazer Ah, não, lá no figurino? Entre Lugares dá mais trabalho porque são muitos, né? São 40. E a gente também não tem um recurso, né? Um financiamento, né? Então é mais trabalhoso, claro, pela quantidade, né? Sim, sim. Mas Então, assim, quanto mais atores, mais trabalhoso é. mais trabalhoso porque se você pensar em 40 atores, se você vai pensar, por exemplo, 40 a parte de baixo, 40 a parte de cima, vamos dar um exemplo. Então Sim, você sim. já vê que o volume de roupa é grande, e daí 40 sapato, 40 acessórios, tudo vai virando 40, né? Sim, sim. Então dá mais trabalho. E se não tiver troca de roupa, né? Isso, exatamente, se não tiver troca de roupa. O espetáculo dos Nós para os Nós que eu dirijo, que é a minha primeira direção assim sozinho, porque o meu exercício sempre foi no Entre Lugares junto com a Rê, né? Que é minha professora, que eu falo que ela assim, é minha professora, uma amiga assim que me deu um ensinamento sobre o teatro assim. Mas a sua primeira direção foi qual peça? A primeira direção foi no Entre Lugares em 2012, junto com a Renata, que foi Santa Maré, que é a primeira peça, né, do projeto. Sim. O dos Nós para os Nós é a primeira peça que eu dirijo sozinho. Sim, sim. Então foi também um processo assim muito bonito e fiz o figurino, porque eu entendi que eu tinha que eu já estava com a estética muito Entranhada. muito definida, eu entendia muito já o que eu queria, então eu não achava interessante trazer uma outra pessoa se eu já tinha aquilo muito concreto. Então acabei desenvolvendo o figurino junto com a Jade, que fez assistência, que é maravilhosa também, uma artista incrível, Sim. que também colaborou super com o figurino do espetáculo. E você já chegou a ganhar algum prêmio como figurinista? Não cheguei a ganhar, mas fui indicado. Indicado? Fui indicado no Prêmio Shell de Teatro em 2019 com As Comadres, esse espetáculo com direção da Riane Munischini, que mudou minha carreira, mudou minha vida, gente. É assim, é impressionante como
tem a sua importância a premiação, né? Claro que não é tudo na carreira de um artista, sabe? Eu acho que não é sobre isso, mas o reconhecimento também te emancipa e também é importante, é bonito. Eu, como mais jovem, né? Uma outra geração, fui indicado em 2019, eu acho que eu tinha 34. Foi muito importante para mim, porque mudou a minha carreira, sabe? Na semana seguinte, teve uma produtora me ligando, me oferecendo um cachê de 10 mil, coisas que eu nunca... Fiquei, Nossa. caramba, de verdade, cara. Eu falei, meu Deus, eu fazia peça por R$ 1.000, 500, sabe? Eu já estava num lugar bacana, assim, porque eu venho construindo essa trajetória do figurino. Eu tô aqui há 18 anos no Rio. Então, são 18 anos de trabalho, assim, como figurinista, assim, eu tenho, assim, 15 anos de trabalho ininterrupto. Eu tenho 59 peças assinadas no Rio de figurino. Então, é trabalho à beça mesmo, Nossa, sabe? muita coisa. Então, ali mudou. Daí, depois eu fui indicado no mesmo ano com o espetáculo interior da Companhia dos Bondrés, com direção da Fabiana Meli Souza, uma companhia que eu participei como ator durante os 7 anos, que eu assinei o figurino dessa peça também, que foi no Sesc Copacabana. Fui indicado daí no prêmio Ces Gran Rio, que eu acho que nem tem mais esse prêmio hoje. E em 2023 fui indicado em São Paulo no prêmio Bibi Ferreira, com o espetáculo Três Mulheres Altas, com direção do Fernando Filbert, que era com a Sueli Franco, Natália Dill e Debra Evelyn, que foi um espetáculo lindo, também muito bonito. A gente estava na coxia, conversando na preparação do podcast, você falou de uma série, você até viajou para São Paulo. Que série é essa que você foi lá com... Não, na verdade eu não faço parte da série, né? Eu fui vestir uma das atrizes, que é a Carol Garcia, uma grande amiga, uma colega minha, que faz essa série da Prime Video chamada Tremembé, A Prisão dos Famosos, e teve a premiere lá em São Paulo. Daí eu viajei, fui, vesti a Carol, estava belíssima. Inclusive, assistam, ela está fazendo um trabalho incrível, ela faz Elise Matsunaga, e faz um trabalho muito profundo, muito cirúrgico, muito bonito mesmo. E é mais, não sei se é mais prazeroso, não sei se aí qual é a palavra, é mais trabalhar para uma pessoa específica, dá mais prazer ou mais trabalho ou numa peça de teatro? Porque ali é uma pessoa, a É que pessoa... são serviços diferentes. Por exemplo, para a Carol, eu prestei um serviço de stylist, né? Eu fui vestir a atriz. Ah, essa palavra que eu queria. Fui vestir a atriz, né? Não é um figurino da série, por exemplo, não tem relação nenhuma com a série. Eu fui vestir a atriz que estava, né, na sua premiere. Então, é pensar uma roupa. Daí é a comunicação visual, né? Você vai pensar a identidade da pessoa, o que ela quer comunicar, né? O que ela quer passar. É um outro trabalho. O figurino se aproxima da indumentária, né? Que vai desenvolver ali um conceito, né? Sobre uma cultura. Eu falo sempre assim, tipo, indumentária é uma coisa, a moda é outra, né? Tipo, são coisas diferentes, assim. E o figurino se aproxima mais aí da indumentária, porque a indumentária diz respeito a um povo, a uma certa cultura, né? Sim, Então, sim. o figurino tem essa relação, assim. Perdão que eu sou leigo, né? Não, Nessa tudo área bem, não. Eu acho que a gente tá trocando, assim. E a moda é algo mais sazonal, tá mais relacionado ao tempo, às estações e tal, né? Então, são trabalhos diferentes. Daí eu não consigo dizer assim, um é mais trabalhoso, o outro... Porque eu acho que também depende muito do trabalho, sabe? Às vezes você tá fazendo um trabalho que tem 8 atores no elenco, mas o trabalho flui e é super maneiro. E às vezes você tá fazendo um monólogo e não consegue achar aquela roupa, porque, sabe, é muito subjetivo também. Sim. Você trabalha como figurinista com stylist. Você pensa como stylist para a pessoa que está trabalhando para cada evento ou não? Você monta a roupa antes do... É que depende assim, tipo, por exemplo, com a Carol, a gente teve 3 eventos com o mesmo produto, essa série, né? Teve o Festival do Rio, Sim. teve a premiere em São Paulo e teve a coletiva de imprensa também em São Paulo. Então eram 3 looks. Então eu tive que pensar 3 looks. Eu pensar um look para o Rio não é a mesma coisa que pensar um look para São Paulo, porque são estados diferentes, o clima é diferente, Sim, a pegada toda é diferente. Então, daí você pensa também, né, o lugar que você tá, a cidade que você tá, a relação com o tempo e tal. Ah, tá. Então, cada evento e cada cidade influencia Influencia e tem as mudanças. Por exemplo, o look de uma premiere não é um look de uma coletiva de imprensa.
né? Que é uma coisa mais... Você vai estar ali sentado, dando entrevista, né? Trocando. Então, não dá para você botar um look mais exagerado, vamos dizer assim, né? Sim. Ah, tá, entendi. É, fala um pouco mais sobre o Do Nosso para o Nosso, que é um espetáculo que eu já assisti já 2 vezes e eu Salve. acho que esse espetáculo, se Deus quiser, um dia vai estar aqui no Espaço Cultural Panorama. Alô, Rodrigo! Anota aí, ó. Falei que eles iam vir em algum momento, eu trouxe aqui o diretor, então aí é com vocês e você acerta depois. Mas fala um pouco mais. Eu sei que não pode contar o todo, mas dá para contar algumas coisas sem revelar Cara, Dos Nós para os Nossos é um espetáculo, primeiro que é um coletivo, o coletivo Afro Maré, criado pelos artistas, atores incríveis Elmer Pérez e Patrick Congo, eles são idealizadores desse coletivo. O Elmer e o Patrick foram um dos primeiros alunos do Entre Lugares Maré, e com a vivência que eles tiveram lá, eles ficaram mais de 10 anos trabalhando com a gente. Eles começaram a ir para a escola e desenvolver mini oficinas em sala de aula, falaram com a direção da escola, a gente aprendeu teatro, a gente queria passar o que a gente aprendeu, que é fazer oficina. Eles tinham 16 anos na época. Sim. Começaram a fazer oficinas dentro da escola e a partir dessas oficinas eles criaram um sketch. E esse sketch eles apresentaram num festival, acho que foi no Zimbinski, se eu não me engano, e foi super bacana, foram indicados como os atores, dramaturgia, não me lembro muito agora. E a gente ficou assim, caramba, que massa, né? Olha só como o teatro transforma mesmo as pessoas. Olha esses garotos, né? A gente pegar, Sim. sair entre lugares, ir para a escola, querer continuar aquilo, né? Muito massa. Daí um dia, estava no pátio do museu, falei para eles, e aí, a peça, cara? Vamos ter que montar essa peça. Eles, a gente quer fazer. Eu falei, bora fazer isso aí. Então, marca o ensaio que eu apareço. E não é que eles foram e marcaram mesmo, falaram, mas quinta-feira no museu. Eu falei, ih, O caramba. negócio ficou chique. Eu falei, vamos lá. Então, marcamos e começamos a se encontrar. No início, a peça eram 2 reis, né? Era só o Patrick e o Elmer. Mas eles quiseram montar um coletivo e chamar uma galera para montar a peça mesmo, sabe? E a gente passou um processo de 1 ano, Antônio, dentro de uma sala de ensaio criando essa peça. Um ano? 1 ano. A gente se encontrava uma vez na semana, Nossa, durante trabalho. 1 ano, e trabalhava mesmo, e depois voltava na outra semana. Daí eu tenho um processo de improviso que eu gravo, depois eu transcrevo, trago para a sala de ensaio, crio as cenas, transcrevo de novo e tal. E daí a gente foi entendendo que essa dramaturgia ela começou já a nascer coletivo. O Elmer trazia um poema, eu trazia outra coisa. Leona escreveu a cena dela. Então a gente foi entendendo que a gente teria essa dramaturgia coletiva. Daí, quando a gente estava... A gente começou em março, chegou lá em dezembro que saiu o edital, eu falei, é a hora, o momento, vamos colocar. A gente entrou no edital, a gente ganhou o edital, que eram só 5 vagas, a gente foi a 4ª melhor nota, eram mais de 400 projetos. Nossa. A gente foi contemplado, assim, a gente montou essa peça com 50 mil. E daí eu peguei todo esse processo que a gente tinha de 1 ano e comecei a fazer o escopo dessa dramaturgia com todo esse material, que a gente tinha muita coisa, tem várias cenas, muita coisa que não entraram, né? E daí a gente... E só para dar um adendo, que eu assisti 2 vezes e as 2 vezes foi totalmente diferente. Vocês acrescentaram algumas coisas, tiraram outras, é interessante. E se você assistir hoje, você vai falar, caramba, porque hoje a peça já mudou muito, ela tem 2 anos, né? Sim. Então daí a gente ganhou esse edital e a gente montou essa peça com 50 mil. Olha só, cara. Estreamos no... Pela qualidade que vocês fizeram um milagre. É mais do que milagre, né? A gente estreou no Ruth de Souza. A gente teve daí 2 meses de processo de ensaio para a estreia. Eu fui lá no Ruth de Souza. Que era de segunda a sexta, a gente ensaiava de 9 a 1. De segunda a sexta. Assim mesmo, ensaio de verdade, sabe? E a gente cumpriu 4 temporadas em 1 ano com essa peça. Agora, quando a gente terminar o Sesc Pulsar em novembro, que a gente está fazendo uma circulação agora, a gente vai fechar com 60 apresentações em 2 anos. Então, tem uma trajetória bonita. Você está perseguindo o número 60, hein?
Tá perseguindo no 60, 59 assinatura de figurino, 60 no ações, você tá... Tá aí nessa média, mas assim, é um espetáculo muito bacana, né? Um espetáculo interativo, visual, favelado, né? Polifônico, que tem uma dramaturgia super atual, né? E vocês não... Eu coloco uma pilha no Patrick, tem ele no Zap Zap, vocês não pretendem transformar essa peça em curta ou em série ou talvez Cara, em filme? Eu coloco essa pilha nele porque eu acho que o teatro é mágica, a experiência e tal, mas acho que como vocês brincam com com filme, com teatro, vocês ficam em certos lugares, tem experiência audiovisual e experiência do coisa. Eu acho que qualquer... Não sei se eu não sou parecerista, mas tipo, eu acho que pro edital, acho que se vocês conseguirem, já que vocês têm essa caminhada e tal, acho que vocês também conseguem pegar um edital desse aí para transformar. Eu acho que potencial a gente tem mesmo, mas eu acho que é uma peça de teatro mesmo. E é uma peça de teatro que trabalha com N linguagens, né? Com o próprio audiovisual, né? Tem uma pegada muito corporal também. Quem assina a direção de movimento é a Gabriela Luiz, que é uma pessoa maravilhosa, uma artista incrível, que faz um trabalho muito cirúrgico nessa peça. A direção musical é da Renata Tavares também, que é maravilhosa e é extremamente pontual na peça. Então, acho que a gente trabalha com multilinguagens ali, né? Porque tem momento que a peça é cinema. Por exemplo, Mujunja é uma cena que é só o telão, aquela imagem deles no mar, né? Então, acho que a gente já passa. Tem os clipes e tal. A gente não, mas eu tô falando questão tipo assim, visão de... Eu fiz curso de produção, então o produtor agora tá na... Agora, como tornar aquilo ali uma obra cinematográfica, daí eu acho que daí teria que pensar, desconstruir a dramaturgia para transformar ela num roteiro, né? Porque um texto de teatro é uma coisa, um roteiro de cinema é outra, né? Sim. Daí teria que entender essa linguagem aí, eu acho que pode ser um bom desafio. Não, que eu acho que, que tipo assim, vocês ganhariam o mundo com curta, o tal do o média, tal com coisa, e vocês continuaria com a peça em teatro e vocês teriam a versão tal. Acho que ganha alguns prêmiozinhos com tal, ganha uns prêmiozinhos tal, além desse tal nesse audiovisual. Eu fico conversando com ele. Não, a gente não tem esse. Não, tipo, eu fico colocando pilha no exemplo, quando o bagulho é muito bom, eu falei, mano, o teatro tem aquela questão também de você ir e formar plateia. Formar plateia. Então, a galera... E qual foi o local dessa peça que vocês foram que você achou a plateia mais acolhedora? Já que vocês logaram já quase 60 lugares, qual foi esse aqui... foi o local que eu não sei, muito, qual foi o local que assim você achou que foi mais acolhedor para a peça? Uma pergunta meio difícil, pô, 60 apresentações é muita coisa. Cara, eu acho que essa peça ela mexe muito com as pessoas. Eu acho que a gente é acolhido em todos os espaços que a gente apresenta. Mesmo. Claro que alguns a gente tem umas experiências não tão boas, né? Principalmente quando a gente está num lugar muito branco, como o Leblon. É bem esquisito a forma, né, que as pessoas recebem uma obra dessa. E aí a gente vê como as pessoas ainda querem exercer, né, a colonização. Você vê assim a desumanização, né? É bem bizarro. Agora, por exemplo, sábado a gente fez um Sesc Nova Iguaçu e teve uma plateia que foi muito afetiva, assim, no final do espetáculo, aquele aplauso, o abraço, a troca. A gente teve também, fazendo o edital Fluxo Fluminense, também em Nova Iguaçu, na fábrica de atores, foi incrível. Foi uma experiência, assim, muito bonita. Acho que depende muito, assim. E vocês já se apresentaram já por lá de cá, Niterói, São Gonçalo? Sim, a gente teve uma apresentação... A gente vai estar em São Gonçalo agora, na verdade, dia 6. Não sei, acho que o podcast já vai ter passado, né?
Não sei, aí eu já não Dia sei 6 quando a gente vai estar em São Gonçalo, dia 21 em Ramos e 28 em Niterói. Sim, sim. Já apresentamos pelo Fluxo também em Niterói, num espaço que foi super problemático, com questões raciais, foi bem problemático mesmo, assim, que a gente vê como esses espaços culturais não estão preparados para lidar com a diversidade. É um absurdo, ainda mais uma peça, né, de cunho antirracista, Sim, que sim. coloca, assim, todas essas questões da violência que a gente vive, né, Sim, no sim. Brasil, de uma forma muito explícita. Mesmo assim, as Coloca o pessoas... dedo na ferida e faz a pessoa refletir através desse dedo na ferida. É, você, como tem muito, como você está nessa peça, tem muito de você como, além de você dirige, mas enfim, assim no figurino, mas o ator que você é tem muito no toque no figurino e na direção ou não? Eu sou diretor, figurinista, então não. Meu ator toca tudo que eu faço. Absolutamente. Ele está sempre na minha frente. Ele que me rege, ele que me dá autonomia criativa. Acho que todo o meu trabalho parte do ator, seja Sim, no sim. figurino, na direção, acho que sempre parte do ator. Eu acho o ator, a atriz, algo esplêndido, extraordinário no mundo, na existência humana. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o trabalho do ator e da atriz, sabe? Não desmerecendo, né, essa cadeia do teatro, que são muitas pessoas que trabalham, mas sem ator, sem atriz, não tem teatro. É. Tem quantas pessoas mais ou menos na equipe do Nós para os Nossos? A gente estreou com uma equipe de 22 pessoas, se eu não me engano, na estreia, tem 22 pessoas trabalhando, assim, diretamente, fora as pessoas indiretamente. Eu vi também que teve um período que vocês fizeram, acho que foi tipo uma vaquinha. Sim, porque a gente ganhou o edital de 50, mas a gente entendeu que não ia conseguir, porque a peça tem 6 atores no elenco, né? E uma peça multimídia que usa projeção, uma piada, né? Tem um equipamento câmera em tempo real. Então a gente precisou fazer uma vaquinha, a gente fez, conseguiu uma grana e deu pra gente conseguir estrear com dignidade. Sim, sim, sim. E a companhia, o coletivo Afomaré, pensa em fazer um novo espetáculo? Ou... Sim, com certeza, esse coletivo vai continuar, sem sombra de dúvidas. Emory e Patrick não vão parar com esse E trabalho. eu vi também que nessa temporada agora tá com outro ator no lugar do Elmer. Sim, o Thiago Manzotti entrou para fazer o stand-in do Elmer e a gente tem a Vanu Rodrigues também que faz a stand-in da Leona. Todos do Entre Lugares, né? Todos passaram por esse processo do Entre Lugares, então a gente tem uma intimidade, se conhece muito, já fez algumas obras juntos, né? E o coletivo é isso mesmo, é um coletivo, tá aí para agregar pessoas, né? Emancipar seu povo, seus colegas. Eu acho isso muito bonito que o coletivo vem desenvolvendo isso de poder realmente contar com o outro, sabe? Um não pode fazer, tem alguém para substituir, tem fulano, vamos, topa, topo, e para a coisa continuar andando, sabe? E uma pergunta mais por arte educador. Como é que vê os seus pupilos, como o Patrick, o eu, a Leona, que estão fazendo alguns trabalhos no audiovisual, estão fazendo alguns trabalhos fora do ambiente do teatro. Sei que teatro é sagrado, mas estão ganhando o mundo e estão até fizeram do Netflix, tal, A fizeram as Patrick paradas fez um trabalho tal. lindo, né? O Candelária. Cara, eu vou te dizer assim, eu me sinto muito realizado, sabe? Feliz, uma satisfação, uma alegria imensa por ter tido essa oportunidade. Sou muito grato ao Entre Lugares Maré pelos aprendizados ali. Eu me tornei realmente um artista, sabe? Um cidadão. Ali que eu tive a consciência racial, consciência de classe. Ali a gente teve um processo muito humano juntos, todos nós, a equipe, todo mundo, assim, uma coisa muito bonita e poderosa. Então, sou muito grato. É muito lindo ver essa galera hoje trabalhando. Eu falo para eles hoje, eles são meus colegas de trabalho, né? O Patrick me chama de mestre. Eu fico assim, cara, me chama de mestre. Eu fico, meu Deus do céu, né?
vou fazer 40 anos recém, o cara já tá me chamando de mestre. Eu fico assim, caramba, mas eu me sinto muito orgulhoso, assim, do trabalho que desenvolvi, sabe, com eles, porque tem um legado ali de muito afeto, de muito respeito, de aprendizado. E nessa brincadeira de ser arte educador, professor, eu entendi que ensinar é brincar de aprender, né? Porque, na verdade, eles me ensinaram muito e me ensinam até hoje. Então, eu acho isso muito, muito bonito, essa relação que a gente construiu, sabe? Eu sinto uma alegria mesmo, cara, imensa de ver o Patrick fazendo Candelária, de ver Leona viajando para fora do país com outra peça, sabe? É muito prazeroso, assim, tipo, valeu a pena, sabe? Dentro de tantos conflitos que a gente enfrenta, vale a pena e me renova minha esperança com teatro, sabe? A minha fé no teatro. Eu falei isso, inclusive, sábado, assistindo a peça lá em Nova Iguaçu, que pela primeira vez a gente fez o espetáculo sem projeção nenhuma, porque deu um problema muito grande na técnica e não funcionou a projeção da Eita. peça. E a peça tem muito, né? Então, eu adaptei o início da peça, porque eles param a peça a partir de um navio que aparece no telão, né? Então não tinha isso. Então eu adaptei, peguei um áudio da peça de um tiroteio, joguei para o início para a gente parar, não querer repetir aquilo, né? Para a gente poder ter o motivo de realmente romper com o espetáculo. E foi um espetáculo muito bonito, muito calcado no ator, na atriz, porque como não tinha imagem, ficou muito neles. E eles fizeram assim, cara, um espetáculo belíssimo, lindo, e me renovou de novo, sabe? Piada. É, fiquei mesmo, me renovou, sabe? Meus votos com teatro, eu falei isso para eles. Que coisa bonita, que lindo, sabe? E entendendo também que todo esse exercício da imagem, da peça, está a serviço da cena, mas não é o principal, né? O principal é eles ali contando aquela história. E Sim, sim. realmente a gente teve essa experiência em Nova Iguaçu. E o espetáculo foi belíssimo. Sim. Vamos caminhando para a pergunta que o pessoal fala. No final tem que ter essa pergunta. Qual série, ou filme, ou peça de teatro, ou livro você indicaria para os resenheiros? Os desenheiros. Pode vender o seu jabá, mas também pode de Eu outras, indico tá? com certeza o espetáculo Dos Nossos para os Nossos, do coletivo Afro Maré, que é um espetáculo muito bonito, não porque é nosso, mas é um espetáculo muito lindo. Um livro, eu posso indicar o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que eu acho Nossa, um livro muito importante. esse livro aí é é o terceiro convidado diferente que indica. Eu acho que ele é um livro muito importante. É, mas tem também Jefferson Tenório, A Avesso da Pele, é maravilhoso. Espetáculo Amor de Baile, com direção do Ray Black, maravilhoso, um espetáculo lindo, muito bonito, que está circulando por aí também. Cara, tem um monte, assim, se eu for ficar pensando, eu vou ficar falando aí. Já falando. Sim, sim, sim. Eu só queria falar com os resenheiros que esse aqui, ó, não falei pro pessoal ficar na expectativa, mas esse aqui dessa temporada é o último episódio. Estamos encerrando com Que os nossos para os nossos, Que honra. com Thiago Ribeiro, que é figurinista, ator, arte educador, diretor de teatro, porque a gente tem que uma das missões da Resenha do IAES é fomentar a arte. Então, tipo assim, Que lindo. tentei trazer o Patrick. O Patrick não consegui com a agenda Não, vou falar para ele menino. vir, vou falar para ele vir. Menino tá trabalhando demais, graças a Deus, pai. Mas a gente não conseguiu, tipo, trouxe o Vavá, que foi falar do Esquadra Candelária. Agora a gente traz o diretor teatral da peça para falar do nosso para nosso. Então a gente acaba, de um jeito ou de outro, conseguindo falar da ótica. A gente falou pela ótica da direção desses dois trabalhos dele, mas a gente futuramente pode falar da ótica do ator. Então, nós tivemos a parceria do Espaço Toporanama, Salgadinho Delícia da Glória. Também que tá uma delícia mesmo, eu vou comer outro. Queria também agradecer a The Visual Creator, que ajudou criando conteúdo no terceiro episódio.
Nós aqui, a união da equipe que está aqui, o pessoal também que fica nas redes sociais divulgando, o Adriano Bica, o Muralha Ribeiro, a gente consegue fazer um trabalho. A gente começou o trabalho lá, ano passado, na pré, a gente foi construindo com o episódio com o Miguel Pretinho, com a Isabela, com a Joyce, Paulão, o Eric veio lá dos Estados Unidos, não, vou participar sim, pô, a resenha tá demais, vou participar. Com o tal do bonequinho, com o episódio temático, teve também o episódio com o Wagner Novaes, e agora estamos aqui no seu episódio. Foi um prazer e uma honra te conhecer melhor. A gente te vi 2 vezes rapidamente pelas vezes que eu vi na peça, mas é bom ver que a galera da arte tá voando. Eu vi, nossa, olha assim. Eu falei, não, só posso tal data porque eu vou estar viajando. Eu falei, maneiro. Sinal que os nossos estão... Tem que abraçar tudo, correr mesmo. Mas eu te agradeço também pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, Antônio. E te agradeço também por ter divulgado a nossa peça tantas vezes. Assim, trago esse agradecimento também em nome do Coletivo Afro Maré. A galera ficou super feliz de eu poder vir aqui também. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu fiquei... pensando, falei, será que eu vou ficar muito nervoso? Como é que é isso? Nunca fiz isso. Mas super bacana, me senti em casa, super à vontade. Um salgadinho maravilhoso. Delícia da glória. E aí, isso aí foi mais uma resenha do IES. Esse podcast que nasceu da provocação do Rodrigo. Vim aqui visitar, fazer o curso Acesso ali. Você não quer ter um podcast, não? Eu falei, vou sair de São Gonçalo até Madureira, até Engenhão, Barra Madureira, pensando, será que eu tenho capacidade de fazer um negócio assim e tal? Eu fiz um trabalho, tal, como ator, juntei um dinheiro e falei, acho que eu posso investir essa graninha aqui nesse projeto. Então a gente foi fazendo a logo, a gente fez a logo com a Giovana Manhães, da Vitória. Lindo, eu amei. A gente fez a caneca com a ateliê da Malu, a gente foi fazendo tal, e foi construindo o trabalho. Que bom que você fez, cara. Que deseja aí caminhos abertos e um futuro lindo pro podcast. E graças ao Rodrigo que colocou fez essa programação. Você não tem podcast? Eu falei, vamos nessa. Beijo pra vocês e até 2026. Valeu!